Olá, grupo, meus amigos de jornada, alunos, clientes, até família, né? A ideia é que esse vídeo chegue para todos. Estamos começando mais um ano, então esse é meu primeiro vídeo de 2023. Janeiro. E todas as vezes que começa o ano, nós sonhamos, planejamos, criamos. Nem sei se todo mundo cria, né? Aquele quadro de prosperidade e que nesse ano algumas metas possam ser alcançadas. E desde o começo do ano, né? Eu acho que desde o dia 1º, hoje é dia 7 de janeiro, um número bem especial. E se a gente for analisar dentro de uma visão mística, cabalística, o ano começou num domingo, dia 1º, e veio seguindo, né? Segunda-feira, dia 2, terça-feira, dia 3, e hoje, sábado, dia 7. Então, essa primeira semana do começo do ano foi bem místico. E hoje se finaliza, né, teoricamente, olhando por esse prisma, vamos colocar assim, mais místico. Hoje é o 7º dia do começo de 365 dias do ano. E o que nós pensamos, né? O que será diferente esse ano? E uma das coisas que ao longo da minha vida ficou muito claro, não adianta apenas a gente pensar, desejar, fechar os olhos e visualizar. Eu vou trazer uma visão dentro da filosofia xamânica, no qual eu gosto de sintetizar em 5 arquétipos, vamos colocar assim. E essa divisão são ferramentas, habilidades. Algumas tradições chamam de ferramenta de poder, outras tradições de potenciais adormecidos. Sim, todos eles são válidos. Então a gente está falando do arquétipo do visionário, do sonhador, né, o arquiteto. E isso está muito vinculado, né, o que nas tradições mais antigas definiu como o mundo das ideias. Sim, tudo primeiro é criado no mundo das ideias, né? E foi justamente a capacidade de imaginar e a capacidade de sonhar, né? Então, o sonhar acordado é quando eu fecho os olhos e estou projetando. O sonhar acordado é quando você, de repente, tem aquele insight, aquela visão, sabe? Quando você olha assim para o nada e você então começa a imaginar, isso é sonhar acordado. E essa capacidade, ela está muito vinculada ao arquétipo do sonhador. Quando a gente estuda a neurociência, né, do desenvolvimento e do comportamento humano, foi justamente essa capacidade que os nossos ancestrais começaram a desenvolver. A ciência não sabe explicar como, de repente, esse cérebro mudou, né? E quando os nossos ancestrais começaram a ter essa capacidade de imaginar, essa capacidade da imaginação fez com que a nossa espécie se distanciasse e desse um grande salto em relação a todas as outras espécies. Então, quando a gente olha
ser humano, né? Eu não sei nem se seria essa frase, porque a definição de ser humano dentro de uma visão filosófica é um homem nobre, né? E quando a gente olha hoje para a sociedade, a gente não vê essa nobreza, né? O que a gente vê é muita ignorância. Então, a ignorância no sentido da estupidez, que é a consciência de você só pensar em você, de você ser capaz de tirar a vida do outro, de você prejudicar o outro, de você poluir a natureza, de você poluir, matar, destruir. Essa consciência, ela é muito primata, né? Eu não vou nem colocar o animal, porque o animal não destrói o seu ambiente, né? O animal, ele de alguma maneira, ele tem essa consciência, porque mesmo ele sendo instintivo, mas ele está ligado a uma consciência que é a consciência do divino, do Deus, do todo, né? da matriz divina. É um outro termo também que é usado muito hoje. Então, quando eu defino o ser humano, né? O ser humano, ele está... A definição de ser humano nobre é quando ele traz para o mundo algo melhor, quando ele tem a capacidade de transformar o mundo. Então, esse é o ser humano, tá? Deixa eu correr aqui, senão eu vou ficar muito preso nessa definição. Mas quando você olha ainda a ignorância e tudo que está sendo feito, né? Hoje, com algumas atitudes consideradas humanas, você vê que é muito animal. Não, animal não, um primata, né? Que ele só reagia ao instinto, né? Deu vontade de matar, eu mato, deu vontade de comer, eu vou comer, deu vontade de dormir, eu vou dormir, deu vontade de fazer amor, eu vou fazer amor. Claro que, com o passar dos anos, a gente desenvolveu um senso, né, de compreender a que pode, a que não pode, né? Enfim, algo mais ou menos dentro desse nível. Então, esse é o sonhador. Foi essa capacidade que fez a gente chegar onde a gente está. O outro arquétipo é o realizador. Você sonha e aí você tem que materializar, colocar isso em prática, trazer isso para o mundo manifestado. Então, sonho, trago. É conhecido como arquétipo do guerreiro. Tá? O terceiro arquétipo, ele é o curador. Tá? E o curador, ele só é muito acionado quando a gente vai buscar ajuda, né? Então, normalmente, esse arquétipo ele é acionado quando nós estamos atravessando um caminho da dor. A gente deveria buscar, né? Vamos dizer assim, o correto seria buscar de uma forma assim, muito consciente o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento. A gente deveria ter uma prática, um hábito de olhar, de se autoavaliar dentro da natureza humana, identificar as fraquezas e buscar ajuda, estudar, a autotransformação. Né? Esse é o arquétipo do curador. A grande maioria não faz nada disso, a não ser quando fica doente, de alguma forma, ou mentalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, ou espiritualmente, aí ele aciona esse arquétipo e vai. Tá? E o quarto arquétipo é o homem sábio. Né? Então, o homem sábio, ele na realidade é uma construção ao longo dos anos que você vai adquirindo maturidade, que você vai adquirindo conhecimento, sabedoria e vamos dizer que quando você chega a uma certa idade, você já tem uma sabedoria, principalmente de vida, de experiência. Agora, se essa pessoa não vivenciou as suas experiências, se ela disse não para as suas experiências de vida, ficou ali na sua zona de conforto, com os seus medos, né, com as suas... dentro daquele quadrado, né, vamos colocar assim, esse arquétipo ele também não é, vamos dizer assim, ele não é preenchido. Então eu costumo dizer que não é a idade da pessoa que vai me dizer que ele é um homem sábio. Eu posso conhecer uma pessoa de 80 anos, não tem nada para me ensinar no sentido de eu crescer. Ele não viveu as experiências, ele disse não para as experiências. Mas tem algo para me ensinar no que eu não devo fazer. Então há um ensinamento nessa pessoa mais antiga que a gente tem e considera como uma pessoa sábia. Okay? Mas para quem é um filósofo, para quem vive dentro desse trabalho do desenvolvimento e da busca, não vai muito encontrar
muita sabedoria ali. E a quinta essência é a essência interior, né? As tradições antigas chamam isso do homem divino. Jung, dentro da construção, né, da psicologia existencialista, ele traz isso como o self, né, que a forma de você realmente encontrar a cura na sua vida e a vida ter sentido é quando você se aproxima do seu self. Então Jung, ele vai beber, né, dessa filosofia mais oriental e transforma isso numa linguagem, vamos dizer assim, um pouco acadêmica, e que hoje se tornou, né, algumas matérias dentro da psicologia. Tá? Diferente de Freud, tá? Freud é mais antigo do que Jung. Jung foi discípulo de Freud. Freud não quis que a psicanálise, tudo que ele desenvolveu, olha que Freud tem um papel muito importante quando ele faz o estudo da psique e consegue, né, já na época dele, com quase sem recurso nenhum, olhar e ver a importância que tem a gente entender o funcionamento do cérebro. Então, hoje, quando se fala de neurociência e comportamento, Freud foi assim o primeiro, dentro dos recursos que ele tinha na época, que ele era um médico neurologista, a fazer entender que havia um comportamento, esse comportamento estaria associado a alguns padrões cerebrais, né? Então, mapas, circuitos que era um padrão que era desenvolvido por questão de repetições, e o cérebro associava aquilo ali. Então, Freud, ele foi ali o que deu os primeiros passos. Okay? Hoje, a neurociência está muito mais avançada, baseada nas tecnologias. Só que Freud, ele desenvolveu um trabalho, ele foi pioneiro em entender a natureza humana encarnada. Então, assim, por isso que Freud não quis muito que o conhecimento dele fosse para as universidades, porque ele achava que estariam associando muitas outras influências que poderia perder essa essência. Então, Freud também tem um papel muito importante quando ele faz esse trabalho da neurociência, naquela época, de estudar o comportamento humano já através do cérebro. Tá? Então, quando a gente estuda a psicanálise, a gente vai entender essa importância. E Jung, com a sua sensibilidade, ele traz um pouco essa visão do self, da alma, dentro de uma linguagem acadêmica. Então, a quinta essência, né, é quando a gente busca essa consciência espiritual. Tá? E quando eu falo de espiritualidade, não tem a ver com religiosidade. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, o veículo que a gente conhece como natureza humana, tá? Quando a gente encarna, esse veículo é composto de uma natureza mental. Precisamos captar as ideias, precisamos criar, de uma natureza emocional, quando eu me relaciono, quando eu sinto o ambiente, um corpo físico, que é toda essa estrutura orgânica que está aqui, que é a manifestação dessa essência divina, tá? Se manifestando aqui agora para vocês. Se não tem essa estrutura orgânica, tá? Eu estaria aqui apenas com uma energia, eu precisaria de um médium que estivesse dentro da minha frequência para que eu pudesse me canalizar com ele. Nossa, imagine todo o trabalho. Então, no momento que eu estou aqui encarnado, manifestando a minha essência através dessa estrutura, desse veículo físico, é a natureza orgânica, o corpo físico. E que está acoplado, tá? A minha consciência espiritual é o que faz essa ponte, esse religare entre o meu humano e a minha natureza divina. Essa é a quinta essência, que também temos que estar sempre cuidando, tá? Eu vou gravar aqui no outro vídeo a continuação. Então, esse será o primeiro vídeo e eu vou dar uma pausa aqui e vou gravar o segundo vídeo nesse nosso começo de ano, ok?